Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus estamos aqui mais um dia podendo aprender mais um pouco com a palavra de Deus, e eu creio que hoje será um dia edificante para mim e para você, que nós possamos ouvir o que Deus tem para nós, irmãos, e sejamos cheios da presença do Espírito Santo, amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 72, e os Salmos diz assim, irmãos: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo e salvará os filhos do necessitado. E quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, quando também o aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e lhes dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Glórias a Deus por isso, irmãos. Aqui pela primeira vez na história de Israel a gente está vendo uma autoridade que passou do seu rei, o rei Davi, que passou para o seu filho, Salomão. Aqui quando Davi chegou ao fim da sua vida, irmãos, aqui foi a primeira transição de poder em uma dinastia que tinha durado por muitos anos em Jerusalém. E aqui a gente vê pelo aspecto espiritual, essa dinastia continua para sempre. Por quem? Por Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Quantos falavam: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque Jesus veio da descendência, da raiz de Davi. Então olha que Deus fez na vida de um homem. Olha que Deus fez na vida do filho de um homem, de Davi e seu filho Salomão. Aqui a gente vê que o Salmo 72 ele foi composto por Salomão, o filho de Davi, que sucedeu o trono de Davi. E aqui a gente vê que esse cântico, irmãos, esse hino, que é os Salmos, ele apresenta o desejo do novo rei. O desejo que Salomão tinha em louvar a Deus, em conhecer mais do Deus de seu pai. E aqui a gente vê coisas lindas e maravilhosas que Deus fez na vida desses dois homens, que se perpetua até hoje. Nós ouvimos as histórias que aconteceu com eles. E o mais lindo de tudo, Jesus Cristo, que veio dessa linhagem, que veio dessa família, que veio dessa árvore. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Então a gente vê que todos esses acontecidos, tudo que está refletindo sobre a vida desses dois homens, a gente vê em 2 Samuel 23, 1 Reis 2, 1 Crônicas 28, 2 Crônicas 1. Então são ali onde você pode ver a riqueza, irmãos, sabe, desse fato que aconteceu. E o que a gente pode aprender com isso? A gente vai entender o que a gente pode aprender com isso. Aqui, quando a gente lê em 2 Samuel 23, olha que palavra maravilhosa. Estes são as últimas palavras de Davi,
Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente fará prosperar em tudo, e concede-me tudo quanto desejo, mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Irmãos, aqui é algo que Deus fez especialmente para Davi, na vida de Davi, na vida de seu filho, através do poder de Deus, que também futuramente, depois de 1000 anos, viria aquele, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo em forma de homem, que veio dessa linhagem. Aqui a rocha de Israel. Quem que é a rocha de Israel? O Senhor Jesus Cristo. Coisa linda e maravilhosa. Então a gente vai vendo, irmãos, Deus falando, Deus fazendo na vida daqueles dois homens coisas maravilhosas. E não é diferente nos dias de hoje. Deus continua fazendo as mesmas coisas nas nossas vidas. Basta somente a gente colocar nosso coração em Deus. Basta somente a gente confiar plenamente em Deus. É muito difícil o ser humano se entregar completamente para Deus, irmãos. Porque sabe o que é mais importante? Porque Deus, ele não se importa pelas palavras. Hoje todo mundo fala muito bem, todo mundo é muito entendido, mas Deus não está se preocupando com palavras. Sabe o que Deus está preocupado? Sabe o que Deus leva em referência? Sabe o que Deus leva em consideração? Obras, atitudes. Atitudes. Deus não aceita testemunho humano, então não adianta a gente querer impressionar Deus. Ninguém consegue impressionar Deus. Nós temos que fazer obras de Deus com excelência, com amor, com sinceridade, com fé, com dedicação. Aí sim você tem o melhor de Deus. Aí você pode viver o que Davi viveu e Salomão viveu. Olha o que em 1 Reis 2 diz: e aproximaram-se dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. É uma condição. Aqui Davi estava ensinando teu filho: ei filho, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, ande pelos caminhos corretos, guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus, para que você possa prosperar em tudo quanto fizeres. Então é uma ordenança, irmãos. Você quer ter tudo isso que Davi está dizendo para o teu filho, ele está ensinando a Salomão, você tem que fazer tudo isso. Você tem que guardar os seus estatutos, os estatutos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, guardar os juízos de Deus, guardar os seus testemunhos. Você ser transparente, você poder transparecer o que Deus faz na tua vida para o teu próximo, dar bom testemunho. E se você fizer isso, o Senhor vai confirmar a palavra dele em você. E ele vai cumprir em você o que cumpriu em mim. Então é uma condição, irmãos. Tudo no reino de Deus é uma condição. Deus, ele não aceita meio termo. Deus não aceita mais ou menos. Você está quebrantado, você está sentindo aflição, você está precisando da palavra de Deus, aí você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a se animar, você começa a se encher da graça de Deus, aí pode ser que Deus até opere um milagre, traga vitória sobre a tua casa, daqui a pouco você se esquece de Deus, daqui a pouco você esquece que você tem que continuar, não pode parar, irmão, pelo contrário, tem que ir aumentando cada vez mais, não diminuindo, não estacionando, não parando. Se você quer ter uma vida plena com Deus, se você quer ter essa plenitude que Davi e Salomão teve com Deus, irmãos, está disponível para você, está disponível para mim, só que nós temos que fazer isso. Temos que fazer isso. Em 1 Reis 3, é lindo também que conta a história de Salomão,
Ele fala assim já no começo: Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. O que é os decretos? Aquilo que a gente acabou de ler. Ele andava, ele fazia, ele cumpria tudo aquilo que o pai ensinou a ele. Andar nos caminhos do Senhor, cumprir as ordenanças do Senhor, ser fiel em tudo. E aqui ele fala: todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ele queria agradar a Deus, ele queria conhecer mais de Deus, o Deus de seu pai. Irmãos, e Deus se agradou daquele menino. E aqui fala que o Senhor apareceu para Salomão num sonho, à noite. Ele lhe disse: peça-me o que quiser, filho, peça o que você quiser e eu lhe darei. Olha o que Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, falou para aquele jovem: peça o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, Deus, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, que sou eu. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e eu não sei o que fazer com esse povo. Teu servo está aqui entre o povo que lhe escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo, Deus? E olha o que diz aqui no 10. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso e não vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça sobre o meu povo, você não está pensando em si, você está pensando no meu povo? Então, por isso que você pediu isso, eu vou fazer para você o que você pediu, e eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. É exclusivo, não vai existir mais. Aquilo foi só para ele, só ele teve essa sabedoria, irmão. Pode pegar o homem mais inteligente do mundo, não chega aos pés da sabedoria que deu para aquele homem, porque aqui está claro o que Deus falou para ele: nunca houve e nem haverá ninguém como você. Na história da humanidade, nunca houve nem vai haver. O que Deus deu para aquele menino, para aquele jovem que tinha assumido um reinado. E olha o que Deus falou, não acabou por aí. Deus falou ainda: também lhe darei o que você não pediu: riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, aí tem o segredo, irmãos. Aí tem o segredo. Aí tem a condição. Porque Deus dá as coisas para o ser humano, sim. Dá as coisas para os seus filhos, sim. Mas tem condição. Se você quer algo da parte de Deus, irmão, tem condição. Não é relaxado, não. Não é de qualquer jeito. Você não consegue enganar Deus. Eu não consigo enganar Deus. Fazer tudo bonitinho para Deus dar a hora que Deus dá. Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe o coração. Ele sonda o que você nem imagina. Então não tem como enganar Deus. Temos que ser fiel. Esse menino aqui, ele era fiel. Ele fazia porque ele amava. Ele era fiel porque ele amava. Ele foi criado assim. O pai dele ensinou ele a ser assim. Irmãos, temos que ensinar os nossos filhos a serem assim. Temente a Deus, fiel a Deus. E nós temos que ser bom testemunho. Nós temos que fazer isso para que os nossos filhos se espelhem em nós. Aquele menino se espelhou no seu pai. Porque o seu pai teve muito erro na vida? Teve, claro que teve, nós temos. Mas em tudo ele agradava a Deus, ele queria agradar a Deus. Em tudo ele pedia perdão. Ele falava: Deus, a tua graça não pode sair de mim, não pode se afastar de mim. Nós não vivemos sem a paz, sem a graça de Deus, irmãos. E olha aqui que ele falou: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi fez, eu prolongarei a sua vida. Glórias a Deus por isso. Olha o que Deus deu para aquele menino. Olha o que Deus deu para aquele menino. E em 1 Crônicas 28:6 também fala disso. Olha aqui, ó. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Olha a herança que Deus cumpriu na vida de Davi. Eu escolhi teu filho para ser o meu filho. Eu escolhi ele para eu ser o pai dele, assim como eu sou teu. E estabelecerei o seu reino para sempre. Para sempre. Porque Jesus ia vir. Jesus ia vir e ia firmar esse fundamento que é imutável, inquebrável. É eterno, irmãos. É eterno.
O reinado de Davi é eterno por causa de Jesus Cristo, que fechou com chave de ouro para sempre. Mas tem uma condição, porque isso aqui era antes de Jesus vir. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Irmãos, temos que entender que tudo para Deus tem uma condição. Tudo. Você quer ser próspero, você quer ser um homem de honra, uma mulher de honra, você quer, ter sabedoria, você quer ajudar o próximo, você quer fazer o que, esses grandes homens e mulheres de Deus fizeram, você tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer. Tem que obedecer em tudo, irmãos. Porque Deus falou aqui, Deus deu em 2 Crônicas também diz, a sabedoria e conhecimento te são dados, eu te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Irmãos, entendamos uma coisa. Deus, Ele tem coisas extraordinárias para realizar na minha vida e na tua vida. Só que para que isso se cumpra, irmãos, tem que ter uma condição: obediência, fidelidade. Tem que ter fidelidade, irmãos. Não é meio termo, não é 70%, não é 90%. Deus não quer 90%, nem 99%, Ele quer 100%. 100% de você, 100% do teu coração. Então sejamos honestos, sinceros com Deus, para que nós possamos viver coisas maravilhosas na mão dEle, irmãos. Para que nós possamos fazer uma história aqui nessa terra. Não uma história de vergonha, mas pelo contrário, uma história de honra, para deixar ensinamentos para gerações futuras. Por mais que o mundo está findando, está muito próximo da vinda de Jesus para buscar a tua igreja, mas nós temos a oportunidade de deixar um legado, irmãos. Deixar um legado. Não deixar herança, deixar riqueza para os outros gastarem, destruir, brigarem. Não, irmãos. Isso não pode ser prioridade na nossa vida. Temos que deixar um legado. Legado de honra. Porque Deus nos honra, irmãos. Aquele que é fiel com Deus, aquele que se entrega verdadeiramente para Deus, Deus honra. Deus honra. E quem Deus honra, irmãos, é isso aqui, ó. É honra de Deus, ó. Não é honra de homem. Aqui não é honra de um rei para um filho. Não, é honra de Deus para um rei, e a honra de Deus para o filho de um rei, que se tornou um rei. Deus honra é eterno, irmãos, é eterno. O seu nome fica escrito e ecoa por eternidades, até que o sol e a lua deixem de existir, que é o que a gente leu. Enquanto haver sol e lua, estações, vai existir grandes homens e mulheres de Deus que vai escrever histórias, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas Deus honra o ser humano também. Deus honra. Deus também dá riqueza, dá muitas coisas. Ele deu para Salomão. Por mais que Salomão, no final da sua vida ali, ele desperdiçou tudo. E pela sabedoria que ele tinha, ele falou: ei, tudo que Deus me deu, eu não fui obediente. Eu comecei a deslizar, vacilar. Eu comecei a fraquejar na fé. E por mais que ele era o homem mais sábio da terra, do tempo da terra, ele deixou vacilar, irmãos. E no final da história ele falou assim: tudo que eu fiz foi vaidade. Foi vaidade. Tudo que Deus me deu, coisas incríveis e únicas, foi vaidade. Para mim, eu usei como vaidade. Eu não usei da melhor forma possível. Deus me ensinou, meu pai me ensinou, mas eu vacilei. Irmãos, que nós possamos aprender com os erros dos outros, com os erros desses homens e mulheres que nos ensinam a sermos fiel para Deus 100%, em tudo, para que Deus possa nos usar conforme a vontade dEle. Porque o que Deus tem para mim e tem para você, irmãos, é único. É muito mais do que você sonha, do que você pensa. É muito mais. A história que Deus tem para nós é a história de paz, é a história de maravilhas, é a história de conquistas, é a história maravilhosa. Mas tudo tem uma condição, irmãos. Essa condição é o que o ser humano muitas das vezes não quer pagar. É a obediência, é a fidelidade. É crer em Deus, mesmo você não enxergando nada. É crer em Deus, mesmo que o mundo está caindo na sua frente. Crer em Deus, que Deus é bondoso, benigno. Deus é maravilhoso, poderoso para fazer todas as coisas. Amém? Creia por essa palavra. Creia na história que Deus fez na vida de Davi, que aqui está falando. No finzinho dos Salmos, aqui acabam as orações de Davi, o filho de Jessé. Então, irmãos, que a gente possa entender o que aconteceu na vida de Davi, que a gente possa, pesquisar mais sobre a vida de Davi, mais sobre a vida de Salomão, para que a gente venha aprender
com os acertos e com os erros, para que nós possamos cada dia mais ser ricos de entendimento, sabedoria na palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe o teu coração, que Deus ilumine a tua mente, que você possa ser fiel com Deus, irmãos. Que vocês possam, do fundo do meu coração, vocês possam, ser leal a Deus em tudo. Não buscar a Deus só nos momentos de crise, por mais que basicamente é isso que faz a gente buscar a Deus, mas quando Deus nos dá a vitória, continuemos na mesma sede e venhamos aumentar cada dia mais o grau de sede, cada dia mais. Sempre achar, pouco que nós estamos fazendo para Deus, sempre tem que ser mais, se entregar mais, orar mais, buscar mais, porque conforme você vai fazendo isso, irmãos, olha, eu falo por mim mesmo, pessoal meu, eu tenho vivido coisas incríveis, de estar buscando mais a Deus, de estar me entregando mais a Deus. Deus tem falado comigo, tem mostrado coisas maravilhosas, e isso daí, irmãos, está para todos, aquele que busca, encontra. Então busque, irmãos, do fundo do meu coração eu peço para vocês, busque verdadeiramente a face do Senhor, se entrega de verdade, entrega todos os seus medos, a sua ansiedade, entrega tudo, junta tudo num pacote e fala: Deus, eu quero te servir cegamente, me guia pelos caminhos que o Senhor quer me levar, eu quero simplesmente só te ouvir e te obedecer. Irmãos, não tem coisa melhor. Deus é contigo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra e que você possa abrir o seu entendimento cada dia mais para Deus falar contigo e você aprender, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não se esqueça de entrar no canal, irmãos. Clica lá em curtir, ajude a compartilhar essa palavra, para que todas as pessoas ouçam essa palavra de Deus, para que Deus continue trabalhando nas nossas vidas e nós possamos dar legalidade para a gente escrever uma história de honra, uma história de ensinamento, para que todos possam ser salvos, serem libertos e transformados pelo poder da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus tem poder, irmãos. Nós não temos poder nenhum sem Deus. Amém? Deus te abençoe. Se você está participando da campanha, continue firme, irmãos. Não deixe de ouvir os salmos, pois até o término Deus vai fazer grandes coisas. Eu tenho certeza, grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Coloque os teus pedidos perante Deus, coloque os teus sonhos perante Deus. Eu creio que Deus vai cumprir, porque nosso Deus é poderoso. Amém? Se você precisa de oração, tem um botão WhatsApp aqui na página, é só você clicar, você consegue falar comigo. Se você quiser que eu te envie os vídeos automaticamente, todas as manhãs, eu te envio também, é só você mandar mensagem lá que eu coloco você na lista de transmissão, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.